Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Bom, última palestra da trilha, última palestra do dia, último dia de evento, coisa chique, né, gente? Fechar evento. Como é que vocês escolhem um cara desse para palestrar no último dia do evento? Vamos lá. Pessoal, o tema que a gente vai trazer aqui hoje tem muito relacionado não só com a trilha, mas com o viés que eu tenho trazido hoje para muitas das pessoas que me seguem em rede social, que é falar de diversidade sim, mas dentro de um universo conectado com ESG. Tá? Eu vou explicar para você o que é ESG, o que isso tem a ver com a nossa trilha. Eu acho que vocês vão achar bem legal. Eu estou mostrando um slide aqui, tá, pessoal? Nesse slide tem o logo do TDC, que é um cubo mágico, né? Com múltiplas cores, tá? The Developers Conference, embaixo escrito Trilha Diversidade, e meu nome, Felipe Oliveira. O tema que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é um tema que ele entra em pauta muitas vezes, e eu acho que vai continuar entrando em pauta de muitos diretores, de muitas diretoras, de gerentes, de ser alguma coisa, né? CFOs, CEOs, CTOs, que é se diversidade e inclusão dá dinheiro ou se é só algo filantrópico. Né? A mesma coisa a gente vai ver esses questionamentos falando de sustentabilidade. Sustentabilidade também é um tema que é colocado em pauta dessa forma, né? Será que dá dinheiro? Será que é algo que vale a pena investir? Ou são só questões de filantropia? Recentemente, algumas revistas conhecidas aí no mercado falaram muito sobre esse assunto, mas muito com viés filantrópico, né? Para quem não está familiarizado com filantropia, é muito aquele momento da empresa colocar dinheiro em um lugar, em uma instituição, sem retorno financeiro, né? Então, se envolve doações e fornecer dinheiros para instituições sem fins lucrativos, para projetos sociais, tá? Então a discussão é essa, será que isso daqui faz sentido? Será que dá dinheiro falar de diversidade e inclusão ou é só filantropia, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou founder e CEO da Mindset Ágil, somos uma empresa de consultoria e treinamentos que ajuda outras empresas a resolver os seus problemas relacionados à gestão e governança, e com isso fazer com que eles consigam alcançar as suas melhores versões. Nesse slide constam algumas das empresas que eu estou conectados, além da Mindset Ágil, como PUC Minas, sou professor do curso de pós-graduação da PUC Minas, professor de cursos da Impacta, sou Gold Partner da Kanbanize. Kanbanize é uma ferramenta de gestão de portfólio, gestão de projetos, que atende centenas de empresas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. É uma ferramenta muito completa que vai desde a execução até a estratégia. Também trabalho como advisor e avaliador de startups na Anjos do Brasil. Entrei recentemente como associado aqui, como mentor, né, da Associação Brasileira de Mentores de Negócio. E como o pessoal viu aí no começo, coautor de alguns livros falando de gestão ágil, facilitação, business agility e Lean Digital. Tá? Tem algumas certificações falando de Kanban, Lean, Scrum, e as certificações que nós mesmos criamos aqui, que é a Flow Metrics Practitioner e Improving Scrum with Kanban. Tá? E também sou aí conselheiro consultivo na Precisão Sistemas, uma empresa de SaaS, falando de sistemas para farmácias, e cofundador da comunidade Open Kanban, que é a primeira comunidade aberta de Kanban do Brasil. Ufa, falei bastante, né? Pessoal, deixa eu só aumentar um pouquinho o brilho do meu outro monitor. Só para eu conseguir enxergar aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Show de bola, pessoal. Então, diversidade, será que é um negócio que dá dinheiro? Será que faz sentido? Vamos primeiro para alguns dados que eu acho que são importantes a gente ter essa discussão, tá? E qualquer discussão envolvendo diversidade, pessoal, qualquer discussão envolvendo inclusão precisa ser debatida com dados, precisa ser debatida com informação palpável. Tá? E algumas informações aqui eu estou trazendo para que vocês tenham uma ideia do que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, primeira coisa, né? Em 2021, o IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínuo, PNAD contínua, estimou que um pouco mais de 51% da população brasileira é composta por mulheres. Tá? Em 2022, o mesmo instituto estimou-se ali, dentro das pessoas respondentes, né, claro, que 2,9 milhões de pessoas fazem parte da comunidade LGBTQIAP+.
Obviamente que esse número pode ser maior, porque nem todo mundo responde, né, a pesquisa, coloca ali que faz parte de alguma das letrinhas, por N motivos, né, segurança psicológica e tudo mais. Em 2019 também a Pesquisa Nacional de Saúde estimou ali mais ou menos 17 milhões de pessoas que possuindo algum tipo de deficiência registrada, tá? Algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, de mobilidade, intelectual, não importa. E também em 2021, a mesma pesquisa da primeira slide colocou aí aproximadamente 56% da população composta por pessoas pardas ou negras, que são os termos oficiais dentro do IBGE. Tá? E o que tem a ver? Por que essas informações são úteis para a gente aqui? Né? Diz para a gente qual que é o tamanho do mercado envolvendo pessoas que fazem parte de algum grupo que a gente considera hoje um grupo minorizado. Tá? E se a gente for pensar hoje em quais são alguns desses grupos, né, não só os que eu falei, esses grupos têm diversas dificuldades, diversos desafios para o dia a dia. Então, se a gente for pegar, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, a gente está colocando aí diversos aspectos, estamos falando de raça, etnia, questões de gênero, orientação sexual, religião, histórico-social. Tem diversos desafios cada um desses grupos que estão muito conectados com diferença salarial, acesso à informação e oportunidades, a violência física e violência psicológica, a gente viu alguns depoimentos aqui no painel relacionados a isso, desvantagem social e econômica, né, pessoas em regiões mais pobres, pessoas em regiões que têm uma necessidade econômica maior, né? Valores que são instaurados na família, né, entre aspas, na família e na empresa. E pessoal, para quem está assistindo aqui e tem alguma dificuldade visual, eu estou falando um pouco mais de exatamente o que está no slide, tá? Para que vocês acompanhem tudo com tranquilidade, tá bom? Pessoal, antes, uma coisa que eu acabei me esquecendo de perguntar, alguém aqui que está assistindo tem alguma questão relacionada a cores? Né, e não enxerga algum tipo de cor? Só para a gente ter visão. Beleza, ok. Se alguém tiver, me avisa, tá? Coloca aí no chat, que aí se tiver alguma cor aqui que não esteja enxergando, coloca no chat que eu vou descrever ou falar o que eu estou mostrando aqui, tá bom? Belezinha, pessoal. Então, além desses tais valores, né, valores da família, de morais, de bons costumes, a indiferença com relação ao tema, inclusive tem várias reportagens mais antigas, né, de 20, 30 anos atrás, onde as pessoas declaravam abertamente algumas opiniões bem pesadas, hoje em dia é um pouco mais velado, não sei se isso é bom ou ruim, acho que é ruim ainda, mas ainda tem muita gente que vê como indiferença as discussões relacionadas à diversidade e inclusão, muitas vezes porque não está dentro, né? Não consegue se dar o trabalho, ou não quer se dar o trabalho, ir lá entender um pouquinho da realidade dessas pessoas. A palestra que a gente teve há mais tempo, por exemplo, da Ana Lu, foi uma palestra bem forte com relação a isso, do impacto que a gente vê nas pessoas trans, o que elas passam, os desafios que elas têm que enfrentar, né, o tamanho da dificuldade que às vezes é você adquirir coisas simples, que para nós parecem coisas simples, mas para elas são extremamente difíceis, né, seja uma questão de empregabilidade, uma questão de estudo, né, o preconceito ainda está muito presente na nossa realidade. Tá? E questões de acessibilidade, a gente tem várias questões também que envolvem tudo isso. As questões de necessidades especiais, a neurodiversidade, né? Então quando a gente fala de acessibilidade, não é só uma questão de PCD, e olha que PCD já é um grande desafio, envolve também as questões de neurodiversidade, então nós estamos falando de pessoas que têm TAG, que têm TDAH, tá? Questões de restrições alimentares, tem pessoas que são vegetarianas, tem pessoas que são resistentes a glúten, pessoas que são celíacas, né? Existe acessibilidade para tudo isso, para esse público, né? E tem vários desafios que a gente coloca dentro do mundo digital também sobre isso e fora dele. Experiência nos sites e aplicativos. Tem indicadores, pessoal, que mostram que acredito que menos de 2% dos sites hoje que a gente tem no mercado são acessíveis para o público. Tá? Outra coisa que a gente precisa ter muito foco, desafios aí, educação inclusiva, né? A gente comentou mais cedo, a Michelle comentou que haviam líderes na empresa que
foram treinados em Libras, mas isso é uma extrema raridade. Eu, por exemplo, estou aí no mercado há um pouco mais de 10 anos, eu nunca vi nenhuma empresa que tinha alguém que falava, que era letrado nisso, né, que conhecia Libras. Outras questões, preconceito, capacitismo, a gente teve esse tipo de coisa, inclusive na política, né, recentemente. A interação social, ela muda, por exemplo, se você é celíaca, a forma como você interage socialmente, ela muda bastante. Eu convivo com pessoas que têm resistência não celíaca ao glúten e é um desafio, é uma adaptação, tá? Principalmente em lugares que não têm conhecimento sobre isso, restaurantes que não têm conhecimento sobre isso, tá? Inclusive, para quem aí, se alguém aí tem alguma questão com glúten, vai para Curitiba. Curitiba é uma cidade que é muito boa para isso, tá? Vieses cognitivos com relação ao acesso à informação, coisas simples no dia a dia, locomoção, tem muita coisa ainda que a gente tem que aprender a lidar e aprender a melhorar para esse público, né? E sabendo que existem vários desses desafios, várias dessas dores, será que essas coisas não seriam oportunidades para o mercado? Será que essas coisas não seriam possibilidades a desbravar? E olha que eu não citei tudo, eu citei um resumo de todas as possibilidades que a gente tem aqui para conversar com pessoas que fazem parte desses grupos minorizados, né? Hoje em dia a gente vai ver várias startups que se conectam com empregabilidade para mulher, com empregabilidade para pessoas trans, empregabilidade para pessoas homossexuais. Então a gente tem diversas questões aí dentro que são oportunidades. E aí, se a gente for pensar nas empresas que a gente tem hoje, seja de vestimentos, né, o vestuário, beleza, alimentar, será que existe público suficiente para as marcas, então? Considerando os números que eu mostrei para vocês, por exemplo, né? Será que isso realmente é tão nichado assim? Ou são as empresas que não querem enxergar, né? Dado esse cenário, pessoal, uma pergunta que está muito conectada com o nosso tema, uma questão que está muito conectada com o nosso tema é ESG. A ESG é uma sigla que vem sendo discutida por diversas vezes dentro do mercado, principalmente em empresas hoje que estão mais próximas da Bolsa de Valores, tá? Mas não está exclusivo a isso. E é uma sigla que vem dando bastante barulho nos últimos anos, tá? Para falando sobre sustentabilidade. Mas o que é ESG no final das contas, tá? Aqui eu estou com um slide, pessoal, com 3 números, 1, 2, 3. Então, um referente a environment, outro com social, outro com governance, está separado em 3 colunas, tá? Então, a primeira coluna aqui, com o fundo mais claro, environment, com uma árvore atrás. Segunda coluna, ocupando o meio do slide, com o número 2, e social, com um catavento colorido. E o número 3, uma coluna à direita, com o número 3, escrito governance, ou governança, com um aviãozinho ali, tá bom? Na transição do slide aqui, pessoal, ESG tem a ver com 3 siglas: Environment, que é a parte de sustentabilidade ou ambiental, S de social e G de governança. A parte de Environment ou ambiental envolve o impacto que cada empresa tem no âmbito ambiental no dia a dia. Então, qual é o impacto que a minha empresa tem no meio ambiente? Quanto que a minha empresa emite hoje de gases de efeito estufa? Como que são os resíduos? Quanto que ela consome de energia, de água, de papel, de plástico? Tá? E não só olhando para dentro da empresa, mas para a cadeia de suprimentos, ou seja, para os seus fornecedores. Tá? Então, esse nível de discussão, quando a gente fala de environment, é a empresa tendo um empenho de mapear e reduzir todos os impactos ambientais que ela tem hoje. Tá? E no número 2, aproximando aqui a parte social, tá? Que é o segundo pilar S, ele tem tudo a ver com o impacto que a minha empresa tem social dentro do mercado. Não só fazendo referência aos seus clientes, aos seus parceiros e à sociedade, mas também dentro da própria empresa. Então, quanto que a minha empresa é diversa, quanto que ela é inclusiva, eu tenho um ambiente físico acessível, os meus produtos são acessíveis, né? Eu forneço equidade para os meus funcionários, são pessoas que têm acesso adequado não só aos produtos, mas aos cargos dentro da empresa, às áreas dentro da empresa. Qual é o impacto social que eu causo ali no meu entorno, né? Eu contrato pessoas que fazem parte de grupos específicos, a forma como eu atuo socialmente, eu invisto em projetos, eu estou próximo a objetivos de desenvolvimento sustentável relacionado à parte social, como que é essa minha interação? Então tem tudo a ver com esse tipo de controle. E por fim, pessoal, o terceiro pilar da ESG tem a ver com governança. Então como que eu, como empresa, consigo manter controles e monitoramento adequados?
com relação aos meus números financeiros, com relação aos meus números de venda, com relação aos meus funcionários e com relação aos outros dois pilares, a parte ambiental e a parte social. Então, eu estou mantendo governança sobre a minha empresa. A gente teve vários casos aí de falta de governança esse ano, principalmente, envolvendo aí lojas americanas, JP Morgan, né, em que as empresas não conseguiram manter um nível de controle adequado sobre as suas finanças e tiveram rombos aí de 40 bilhões de reais. Tá? Então, quando eu falo de governança, eu estou controlando, monitorando os indicadores da minha organização, entendendo os processos decisórios, gerando transparência, responsabilidade e prestação de contas para todos os stakeholders da organização, não só para os shareholders, tá? Então, pessoal, ESG é um assunto que está muito conectado com a Agenda 2030, que é a agenda da ONU com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses objetivos foram criados ali mais ou menos em 2015, para que a gente possa construir um universo melhor. O slide que eu estou aqui, pessoal, é um tronco cortado com uma plantinha no meio, e aqui a Agenda 2030 do lado esquerdo, e o texto que eu estou comentando com vocês do lado direito. Então, a Agenda 2030, pessoal, é um somatório de 17 objetivos, separados ali em diversos temas, né? Então está muito relacionado à fome, a cuidar dos oceanos, a educação de qualidade, como é que a gente gerencia melhor a água no planeta e diversos outros assuntos. E a Agenda 2030 fomenta muitas questões sociais também, como é que eu garanto para as pessoas que elas estão sendo aceitas dentro do mercado, que elas estão tendo acesso à educação de qualidade, a um trabalho de respeito, a um trabalho digno, né? Com isso melhorando a minha sociedade. Quando eu falo de Agenda 2030, pessoal, eu estou ligado diretamente, não só à Agenda ESG, né, o compromisso com a ESG, mas também no impacto que a minha empresa pode causar no mercado e na sociedade. Tá? Beleza. Felipe, objetivos de desenvolvimento sustentável, tem que plantar mais árvore, então isso tudo é coisa de abraçador de árvore, né? Aqui eu estou com uma imagem exatamente assim, uma pessoa abraçando a árvore. Então, pessoal, na verdade, quando a gente fala de impacto social, a gente não está falando simplesmente de jogar dinheiro à toa, a gente não está falando de dar dinheiro para alguém e esperar que algo de bom aconteça. A gente não está simplesmente indo na confiança, dar dinheiro ali para aquela instituição e é isso aí, não. A gente está falando de ter um negócio sustentável, seja no quesito financeiro, seja no quesito liderança, seja no quesito de questões ambientais. Quando eu falo de negócios de impacto social, ele é isso, ele é um negócio. A gente tem diversas empresas hoje que são negócios de impacto social. A gente tem empresas que fornecem educação mais barata para regiões mais carentes. A gente tem empresas hoje que fornecem selos, inclusive, para empresas que têm impacto social adequado. A gente tem empresas que têm faixas, modalidades de investimento para esse tipo de projeto. E esse tipo de investimento tem retorno financeiro. Tá? Então, existem diversos benefícios que você obtém não por investir nesse tipo de negócio, não só você como empresa sendo uma empresa de impacto, mas também investindo em outras. Existe um retorno financeiro. Tá? Eu mostrei vários números para vocês agora há pouco. Olha o tamanho do mercado que eu estou desbravando. Seja no quesito vestuário, seja no alimentar, seja no quesito tecnológico, seja no quesito acessibilidade. Tá? Então, empresas que estão vinculadas ao ESG, empresas que estão vinculadas ao impacto social e aos ODS, e as questões, consequentemente, de diversidade, de inclusão, de acessibilidade, são empresas que estão colocando no mercado soluções diferenciadas que vão ajudar centenas de milhares de pessoas a ter um acesso adequado à tecnologia, a ter acesso adequado a trabalho, a ter acesso adequado a diversos elementos que a gente convive todos os dias. Tá? Com isso será que não dá dinheiro? Bom, vamos entender, né? Olhando para algumas empresas hoje, tem diversas, eu coloquei aqui diversos prints de matérias, né? Um do Jornal de Brasília, outro do Varejo SA, outra do UOL, colocando, né, que promover a inclusão e a diversidade dentro das empresas é a chave para o sucesso. Empresas como Natura, empresas como Boticário, empresas como Netflix, são empresas que investem pesadamente em diversidade e inclusão, não é à toa que são líderes de mercado. Tá? Você pegar a Netflix, por exemplo, a Netflix aborda dezenas de filmes, séries, documentários envolvendo o tema diversidade e inclusão, sendo liderados por pessoas que estão dentro dos grupos minorizados. Tá? A SAP, que é uma grande empresa aí do ramo de ERPs, mais ou menos 36% da empresa é feita de mulheres e 27% da liderança global da SAP é composto por mulheres.
A Magalu criou há um tempo atrás programas de trainee dedicados a pessoas de grupos minorizados. A Magalu é uma empresa conhecida pela sua diversidade e inclusão. O próprio Mevitec aí tem também exemplos relacionados a isso. Então, estamos vendo diversos casos onde essas empresas estão tendo ações relacionadas a esses aspectos. Mas tá, qual que é o benefício que a empresa obtém quando ela fala de diversidade, no final das contas? Ela ganha dinheiro com isso? Ganha, ela tem diversos benefícios. Primeira coisa, eu estou ampliando o público. A partir do momento que eu estou incluindo mais pessoas dentro da minha gama de atendimento, eu estou permitindo que essas pessoas comprem o meu produto. Eu estou permitindo que essas pessoas consigam acessar esse meu novo produto. Eu estou expandindo a minha atuação no mercado. Então, quando a Boticário, por exemplo, fez uma campanha do Dia dos Namorados, creio eu, também fez uma do Dia dos Pais, colocando pessoas, parte de grupos minorizados nas campanhas, ela trouxe um momento de representatividade, ela trouxe ali um espaço para que essas pessoas entendam que elas podem comprar dessa marca, porque essa marca se importa com esse assunto. Tá? Porque essa marca se importa com essas pessoas. Beleza? Claro, não pode fazer o que a gente chama de social washing. Tá? Que é, eu falo para o público, eu vou lá patrocínio, por exemplo, a parada LGBT, mas dentro da minha empresa só tem branco hétero. Aí não dá. Né? A gente tem diversas empresas aí que patrocinaram agora a parada, né, em São Paulo, só que tem que acompanhar. Será que essas empresas, de fato, têm ações dentro dela? Tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, a partir do momento que eu trago essas pessoas, esses grupos minorizados mais próximos de mim, eu aumento o consumo do meu produto. A partir do momento que eu mostro que elas podem comprar de mim, elas vão ser influenciadas a isso e vão consumir do meu produto. Tá? A Amazon, por exemplo, tomou uma atitude de mercado recentemente. Ela fez um equivalente ao RuPaul Drag Race, não sei quem conhece o RuPaul, é praticamente a rainha das drag queens, né? Ele tem diversos programas ao redor do mundo sobre competições de drags, onde eles... Pois é, eu já assisti vários episódios aqui com a minha esposa, ela assistiu tudo quanto é temporada possível de RuPaul, e a Amazon fez uma visão semelhante com a Xuxa, se eu não me engano, né, exatamente para trazer um pouquinho mais desse conteúdo, mas o Netflix está muito lá na frente. O Netflix trouxe o RuPaul, trouxe Queer Eye para o Brasil, então tem Queer Eye Brasil. Então tem diversas coisas aqui que fomentam o consumo desses produtos, tornam a marca mais buscada. Tá? Consequentemente, a gente tem aqui o assunto da marca. Então eu começo a expandir a minha marca para outros públicos e com isso eu passo a ser reconhecida como uma empresa diversa. De novo, eu tenho que trabalhar internamente também, eu tenho que trabalhar meus fornecedores, ter políticas para isso. Né? Mas com isso a empresa ganha em valor de mercado, com isso a empresa cresce com relação ao seu brand. Então esse marketing é um marketing bem feito com relação à diversidade e inclusão, e não tem nada de errado em fazer marketing com diversidade e inclusão, tá, gente? Contanto que você de fato faça o que você faz. Tá? Tem gente que critica, né? Mas aí é só marqueteiro. Não, não é isso. Você pode fazer, você deve fazer marketing com as suas ações de diversidade, inclusão, acessibilidade. Claro que é melhor que outros façam marketing de você. Então saiu na Exame, ou saiu no Estadão, saiu em tal lugar que tal empresa fez tal coisa. Isso é melhor. Né? É melhor porque são outros vendo você, então está visível para outras pessoas, mas não é ruim você fazer marketing das suas iniciativas, contanto que você esteja de fato fazendo, contanto que seja algo real, não seja só algo ali para a galera ver, quando na verdade, quando você abre o capô, né, quando você abre a empresa lá, você não enxerga isso acontecendo. Então tem que tomar esse cuidado. Tá bom? Outra coisa, pessoal, é o posicionamento inclusive da empresa. O posicionamento não é só para fora. Quando você olha para dentro da empresa, você começa a melhorar não só o branding da empresa com relação aos seus clientes, mas com relação a funcionários. O employer branding, né, ou seja, a riqueza da marca com relação a uma empresa boa para se trabalhar, cresce. As pessoas vão se conectar também. A motivação dos funcionários começa a mudar. Conforme eu tenho pessoas mais diversas dentro da empresa, essas pessoas começam a desbravar esses outros universos, esses outros públicos, começam a pensar dentro desses públicos, começam a trazer ideias que não se considerariam normalmente. Você vai ver empresas hoje que estão mais, como é que eu posso dizer? Empresas maiores, né? Elas trazem pessoas de N situações, de N contextos para os seus conselhos de administração. Né? A gente viu aí várias empresas trazendo pessoas que não tinham nada a ver com o ramo para trazer diversidade de pensamento. Tá? O Nubank fez isso, o Banco Pan fez isso, várias outras empresas trazem pessoas que não têm a ver com aquele ramo diretamente
mas que se conectam, tá? Com essa realidade, para ter diversidade de pensamento, para pensar em situações, em contextos que a empresa não está acostumada. Consequentemente, eu consigo gerar um nível de inovação que nunca foi gerado antes, porque o público mudou. E as pessoas que estão pensando ali dentro são pessoas que pensam de forma completamente diferente do que a empresa está acostumada. Tá? E aí eu carrego não só a motivação dos funcionários, mas o próprio custo de atuação da empresa. Porque aí eu começo a ver formas mais eficientes e melhores de atender os clientes. Tá legal? E, por fim, pessoal, um quarto benefício aqui muito importante são novos produtos. Eu começo a criar produtos, às vezes, que são específicos para certos públicos. Tá? Inclusive, eu não sei, eu não estou lembrado do nome da empresa agora, mas tem uma empresa que trouxe uma tecnologia, acho que a empresa chama Mais Autonomia, uma coisa assim, que ela trouxe uma tecnologia para a cidade de São Paulo, e aí está rodando o país agora, onde ela tem um óculos que lê o livro para pessoas com deficiência visual. Então ele tem o óculos ali, ela vai lendo, o óculos vai lendo o livro e vai num fone de ouvido aqui que está acoplado ao óculos, ele vai lendo o livro para a pessoa. Então uma pessoa pode ir num restaurante, pegar um cardápio, colocar o óculos e saber o que está ali no cardápio sem a necessidade de qualquer adaptação adicional. Tá? Então isso é muito interessante, isso é muito legal de se trabalhar. Tá? Então, inclusive eu acho que até o Messi está sendo meio que um garoto propaganda dessa marca. Depois eu posso ver para vocês. Então, tá vendo? Eu crio novos produtos, eu crio novas possibilidades para as pessoas. Tá? De conseguir desbravar as oportunidades que as pessoas têm, de atender novas necessidades, de ajudar a própria empresa a conseguir atender esse mercado. E, consequentemente, é um produto que é rentável, porque eu estou atendendo a um público específico. Tá? Então, será que não dá dinheiro mesmo? Né? Então, assim, quando a gente pensa em diversidade, pessoal, claro que antes de mais nada, a gente tem que pensar em duas coisas que eu acho muito importantes: segurança psicológica e pertencimento. E se você, como empresa, se prover esse nível de posicionamento, você está garantindo isso para aquela pessoa. Você está garantindo que se eu for na loja, eu vou ser bem atendido, por exemplo. Pega uma empresa boticário. Se uma pessoa trans, se uma pessoa negra, se uma pessoa LGBT for numa loja da Boticário, ela vai ser bem atendida? Ela vai ter ali a segurança psicológica disso acontecer? Porque eu posso ter diversidade, mas eu tenho que ter segurança psicológica para ter diversidade. Mesma coisa inclusão, eu quero ter inclusão, mas eu tenho que ter pertencimento. Tá? Então, esse tipo de cenário tem que ser analisado com bastante cuidado, porque é assim que você vai conseguir direcionar. Então, dentro disso, o que eu posso fazer, né, como empresa? Bom, você tem algumas opções para conseguir levar isso. Óbvio que não é só, vamos da noite para o dia ser diversos. Não, você tem que ter uma gama de ações, você tem que ter treinamento, você tem que ter conscientização, você tem que ter pessoas que fazem parte desses grupos com conhecimento técnico para trabalhar nisso. Você precisa também direcionar a sua liderança, fazer com que a sua liderança faça um trabalho, uma tarefa de casa, se prepare para receber essas pessoas. Porque tá, beleza, vamos trazer pessoas que estão mais próximas da comunidade LGBTQ. Vamos trazer mais pessoas negras, vamos trazer mais mulheres. A cultura da sua organização está preparada? Pode ser que não. Ah, não, como assim? Como ela não está preparada para receber pessoas negras? Ué, vocês não viram recentemente aí um clube de futebol europeu, onde um dos jogadores lá, não sei o que aconteceu, ele perdeu o jogo, perdeu o gol, e ele, a plateia começou a chamar ele de um monte de coisa, macaco, etc, etc. Rapaz, era negro. Em 2023 a gente teve esse tipo de situação. A gente acha que a Europa é evoluída, né, tal, matão assim, tal, mas num clube de futebol, que é um lugar que deveria ser super inclusivo, a gente teve esse tipo de situação. Então, assim, a gente não está tão evoluído quanto a gente acha que está. Melhoramos muito, mas ainda tem muito a avançar. Tá? Então, dentro da sua liderança, pessoal, treinem os seus líderes, fomentem nessa liderança esse tipo de comportamento, esse tipo de preparo. Tá? Outra coisa importante, traga mais métricas sobre diversidade. Não só métricas demográficas, tá, pessoal? Não só a quantidade de pessoas. Olha para a sua organização, olha para as disparidades. As pessoas que estão parte de grupos minorizados, por exemplo, mulheres, pessoas negras, elas estão em todas as áreas, elas estão em todos os cargos, os salários estão equalizados, dentro, né, das suas variáveis, claro. Existe essa análise? Tá? Eu, por exemplo, como empresa aqui, a gente tem aqui uma análise em cima de cultura diversa, que tem
dezenas de indicadores. Vocês estão acompanhando esses indicadores? Tá? Comece a mapear o seu público a nível de cliente. Como é que está sendo a sua marca com relação ao público mais diverso? A sua marca está presente nesse público, de fato? Ou será que você deveria investir um pouco mais? Faça essa análise, traga essas informações para o dia a dia. Tá? Outra coisa, pessoal, cobre do seu board, dos seus diretores, ações para a diversidade. Tá? A alta liderança é uma peça-chave para garantir que a tua empresa tenha mais estratégia com relação à diversidade, inclusão e acessibilidade. Tá? Não adianta nada você querer falar de ESG, questões sociais, se você é uma empresa digital, por exemplo, se quando a pessoa que tem uma deficiência visual pega o aplicativo e não consegue fazer nada com ele, abre o seu site e não consegue fazer nada com o seu site. Tá? Então, assim, é extremamente importante que vocês consigam fornecer para essas pessoas o nível de oportunidades que todo mundo tem. Diversidade, inclusão tem tudo a ver, e acessibilidade tem tudo a ver com oportunidades. Eu tenho a oportunidade igual a todas as pessoas, dentro das suas diferenças, dentro das suas adaptações, mas eu preciso disso. Tá? E, pessoal, de novo, cuidado com o social washing. Tá? Vamos divulgar o que a gente está fazendo, vamos fazer as coisas acontecerem. Social washing é uma prática extremamente ruim, porque só fomenta a parte negativa do assunto, fomenta somente a filantropia, fomenta somente o conteúdo raso sobre diversidade e inclusão. Tá? A gente viu aí diversos assuntos que vão mostrar para vocês que diversidade, inclusão e acessibilidade são áreas de grande interesse dentro do mercado. E aí eu pergunto para vocês, né? Dado tudo isso aqui que eu falei, e aí? Dá dinheiro? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Tá legal? E pessoal, não vamos esquecer do básico envolvendo as pessoas, tá? E aqui eu tenho um mapa de palavras, uma nuvem de palavras, tá, pessoal? Com várias palavras bem relevantes: respeito, diversidade, oportunidade, inclusão digital, inclusão PCD, conhecimento, foco nas pessoas, acessibilidade, home office, informação, educação, liderança e assim por diante. Beleza? Pessoal, perguntas, dúvidas, questionamentos? Eu vi que tivemos alguns comentários aqui. Deixa eu ver como é que a gente está.